Meu nome é Adélia Maria Voelner, nasci em Curitiba, nesse inverno de Curitiba, comecinho de inverno, dia 20 de junho de 1940. Portanto, sou filha do século passado e eu sempre digo que eu sou filha da guerra, porque 1940, época da guerra, e foi uma época difícil, não foi fácil, enfrentar certas dificuldades. Eu lembro que a uma quadra de casa tinha uma panificadora, onde nós íamos enfrentar a fila para poder receber farinha de trigo e açúcar mascavo, porque havia racionamento. Além do ser racionamento, havia também aquele risco de não mostrar, não demonstrar de ser descendente de alemães. Então a mensagem do meu avô, que sempre em casa falava muitas coisas em alemão, era dizer assim: ninguém fala nada em alemão aqui porque pode ser preso. Havia sim essa restrição, foram alguns anos de dificuldade. Mas enfim, a guerra também passou. E eu, menina muito travessa, me lembro que tinha uma prima que veio do interior para estudar, veio morar conosco, estudar no primário, né? Aprender a ler e escrever. Quando ela chegava em casa, começava a escrever e eu ficava fascinada, olhando como é que ela fazia aqueles desenhos de letras e números. Ficava acompanhando. Resultado, ela saía para ir para a aula e a escolinha era uma quadra de casa, o que se chamava de escola isolada, era uma sala só para alunos de todas as séries e uma única professora. Então havia a fila do primeiro ano, do segundo ano, e a professora correndo de um lado para o outro, ensinando e acompanhando a aprendizagem de todos os alunos. E eu simplesmente saí atrás de minha prima e entrei na sala. Professora, claro, não sabia quem eu era. Perguntou, minha prima disse: não, é minha prima, leva ela para casa. Eu tinha 4 anos de idade. Não adiantava, no dia seguinte eu estava lá. Eu acho que eu cansei a professora. E ela resolveu me deixar assistindo aulas. Então eu aprendi a ler e escrever nessa escola isolada. Quando me matriculei no primário, que foi no grupo escolar Barão do Rio Branco, eu tinha 6 anos, mas já sabia ler e escrever, porque tinha sido alfabetizada pelo prazer de ser alfabetizada. Mas o interessante dessa história toda é que quando eu fiz 5 anos de idade, minha mãe me levou para tirar fotografia. E naquele tempo era assim, a gente saía de casa, ia para o fotógrafo, se eu não me engano era Foto Brasil, ali na Rua 15, perto da Murici. E quando minha mãe levou para registrar o meu 5º ano de nascimento, ela perguntou para o fotógrafo se ele tinha algum livro. E ele trouxe um livro, abriu, e a minha foto de 5 anos é como se estivesse autografando ou escrevendo naquele livro. Então é um registro para mim muito significativo, porque mostra a minha fascinação mesmo, desde criança, pelas letras, né? E pelos números, que eu também gosto muito de matemática. Bem, aí fiz o curso primário. Naquele tempo, a gente fazia ou o exame de admissão para entrar no ginásio, que hoje é ainda fundamental, ou a gente, se não passasse no exame de admissão, cursava o 5º ano do primário e entrava direto no ginásio. Bem, eu fiz o exame de admissão, passei e entrei para o ginásio no Instituto de Educação, que cursei de 51 a 54. O interessante, aliás, cada fase da minha vida tem um ponto importante e interessante. O que mais me marca nessa fase do ginásio, no Instituto de Educação,
foi que numa determinada aula de latim do professor Jerônimo Mazarotto, uma coleguinha do lado levanta a mão, que naquele tempo eu tinha que pedir licença, perguntando ao professor se ele permitia que ela lesse um poema que ela havia feito para Nossa Senhora. Bom, claro, o professor deixou. Ela leu o poema e eu fiquei fascinada, mais uma vez, por alguém fazendo uma coisa tão bonita. Quando, no intervalo das aulas, eu perguntei, Maria da Luz, foi você mesmo que fez isto? Ela foi, é um soneto. Digo, o que é um soneto? É um poema. Assim, assim, assim. Digo, e como é que a gente faz? Ela, com a maior simplicidade, sacudiu o ombro e disse, fazendo hora, para ela. Bom, se era fazendo hora, eu podia tentar. E eu comecei a escrever. E aí eu despertei para a poesia. Então, Maria da Luz, eu sempre digo, o nome dela, além de tudo, muito significativo, né? Maria, que me deu a luz da poesia. E assim, eu tive o reconhecimento de ter esse contato com alguém que teve a sensibilidade e a coragem, né? Que uma menina de seus 11 anos, de repente, pedir permissão para ler um poema. Então foi muito interessante essa minha fase de ginásio. Terminando o ginásio, eu fui, em 55, para o Colégio Estadual do Paraná, fazer o curso científico, que naquele tempo tinha científico e o outro curso, e eu fiquei no científico, não no clássico. Acontece, entrei lá em 55, 56, resultado, comecei a namorar, parei o curso, deixei de frequentar o curso. E o que se dizia antigamente? Mulher não precisa de estudo. Mulher basta ser boa dona de casa, costureira, saber bordar, ser cozinheira, boa mãe. E eu, com meus 16 anos, parei de estudar, casei no início de 57, comecinho de janeiro, e no final de 57 eu tive a minha filha, a Lélia, que é a filha única, e resultado, né? Casamento só podia dar problema, que naquele tempo também nós mulheres não tínhamos voz, nós não tínhamos direito, nós não tínhamos... Eu vejo hoje a situação das mulheres e admiro quantas coisas aconteceram que mudaram a vida de uma mulher casada. Isso também, naquele tempo, separação era uma tragédia, né? Era ser ovelha negra na família, era trazer um desgosto para a família toda. Enfim, isso seria uma aula de vida só falar sobre uma situação como esta. Enfim, claro, me separei, enfrentei o julgamento social e aí precisava trabalhar. Tinha uma filha para sustentar. Fiz muito bordado para fora, fazia sacolas em vagonita e tudo mais, para poder comprar, ajudar, né, na manutenção da filha, porque, claro, voltei a morar com meus pais. Mas aí, felizmente, aparece também, mais uma vez, alguém na minha vida, e eu voltei a estudar em 1966. Voltei a estudar. Fui fazer o curso, uma adaptação do curso de magistério na Escola Normal Professora Diva Vidal, lá no alto da Vicente Machado, e eu morava no Cajuru, à noite, né? Mas enfim, eu já trabalhava daí na rede. Como é que eu entrei na rede ferroviária? Então, juntando essas coisas, importantes naquele momento da minha vida. Eu tinha me separado e na rede, que tinha sido transformada em sociedade anônima, numa empresa privada, em 1957, o primeiro concurso foi em 59. Eu fiz o concurso para auxiliar de escritório. Passei. Em 60, abril de 60,
dia 22 de abril de 1960, eu comecei a trabalhar. Foi um prazer imenso. O que eu ganhava era um pouco mais que salário mínimo, mas era uma fortuna para mim, porque aí eu podia comprar alimento, ajudar em casa, sustentar a filha, essa coisa toda, né? E ali eu pude, junto com o retorno ao estudo, eu comecei a readquirir uma vida diferente. Uma vida com mais segurança, com mais um olhar diferente para o futuro. E assim as coisas foram crescendo. E como sempre, eu digo, acontece alguma coisa no meio do meu caminho, né? Eu digo, é que nem rede mesmo, rede ferroviária, né? Cheia de desvios. Eu fui trabalhar numa seção na rede, na área de material, onde um colega, que era jornalista, trabalhava lá e era poeta também. Escrevia muito bem. Conversa vai, conversa vem, descobrimos a poesia. E ele me disse, vou te apresentar para um amigo meu que é um grande poeta, tem livro publicado e é lá da academia. Ah, beleza, quem sou eu, né? Mas enfim, aí um dia marcamos um encontro na casa dos meus pais e ele me apresentou o Dr. Apolo Tabor da França, que tinha livros publicados e tudo mais. Ele leu algumas coisas que eu escrevi. Só você devia publicar. Publicar como? Quem dera. Aí ele me disse, não se preocupe, não precisa de muito dinheiro para editar o livro. Naquele tempo, a edição de livro era uma raridade. Mas na Escola Técnica Federal, eles têm um curso de tipógrafos. E eles aceitam os originais de autores paranaenses, curitibanos, porque aí eles imprimem um livro de verdade, os alunos aprendem como fazer um livro. A única coisa que a gente tem que dar é a cartolina para a capa, o clichê que vai imprimir o desenho da capa e o papel para fazer o miolo do livro. Mas nem isso, eu tinha dinheiro, né? Enfim, estava tudo certo, dava para fazer, a escola técnica disse que fazia. Aí emprestei de uma amiga o dinheiro necessário para comprar o material, para pagar com o 13º. Sim, que já era funcionária CLT, vinha 13º. E assim saiu o meu primeiro livro, Balada do Amor que se foi, impresso pela Escola Técnica Federal. O segundo livro, Nhanduti, também foi pela Escola Técnica. E aí a Escola Técnica parou com o curso de tipógrafo. Mas aí o Senai passou a fazer esse curso. E o meu terceiro livro, Encontro Maior, também saiu desta forma, pagando apenas o material e eles entravam com a mão de obra. E assim foi. Enfim, a gente tem algumas coisas que vão nos levando para caminhos inesperados, né? Mas voltando a estudar, readquirindo uma certa confiança, eu sempre pensava que eu gostaria de fazer o curso de Direito ou de Psicologia. Acontece que como eu trabalhava o dia todo, teria que fazer à noite, e à noite só tinha curso pago. Eu não teria condições de manter um curso pago. Porém, abrindo aí um desvio dos trilhos, o que aconteceu? De repente, a Universidade Federal do Paraná, em 1968, tem autorizado o curso de Direito Noturno. Na Federal, gratuito, à noite. E aí, então, o meu caminho continuava sendo aberto. Mas tinha o problema do vestibular. Vestibular extemporâneo. E eu fui fazer, não acreditava que tinha passado, quando eu vi a lista, digo, não passei. E levei o meu curso inteiro na dúvida, achando que tinha havido engano, que alguém viu errado, que a qualquer hora iam cancelar a minha matrícula. Esse foi o meu sofrimento de 5 anos. Eu só acreditei que passei realmente quando eu fui assinar o diploma na secretaria e pedi para ver as notas do vestibular. Mas então eu tinha passado no curso de Direito. Fiz um bom curso, realmente estudei bastante, eu gostava, eu adorava o curso. E o professor Ildefonso Marques me convidou para ser assistente dele na cadeira de Direito Penal na Católica.
Eu fiquei alguns anos dando aula, até quando eu tive que ir para o Rio trabalhar, fui transferida lá pela rede, e aí pedi demissão do magistério. Fui apaixonada pelo direito e recebi, né, a recompensa disso, que eu nem sabia que existia, mas a mim foram oferecidas, né, as medalhas, né, de primeiro lugar do curso noturno de direito, primeiro lugar em penal, segundo lugar em direito processual. E uma coisa que para mim foi um presente, porque eu realmente não sabia disso e foi uma surpresa. Mais uma, né? Assim as coisas vão andando de uma maneira inesperada. A minha carreira na rede vai subindo, claro, porque aí eu já tinha um diploma de nível superior. Eu trabalhei como auxiliar de escritório em algumas áreas. Depois eu fui promovida para auxiliar de processamento de dados. Aliás, acompanhei toda a instalação do processamento de dados dentro da rede. Eles tiveram que adaptar uma área enorme da rede, com armários imensos, para poder colocar toda aquela instalação, todo o equipamento. E a gente trabalhava, tinha que colocar ar-condicionado, que naquele tempo era novidade, né? Era difícil, porque o equipamento precisava ter uma temperatura adequada para evitar problema. E a gente ia lá, o quê? Perfurar cartões. Eram cartões perfurados, que depois iam para quem conferia, para ver se não tinha perfurado errado. Então, assisti a essa implantação. Fiquei trabalhando ali por um tempo. Depois fui trabalhar na área médica. Na área que também estava cobiçando, era a instalação da área de psicologia organizacional. Começamos a aplicar nos funcionários que trabalhavam na área de segurança de tráfego os chamados testes psicológicos para verificar a aptidão de cada um. Foi um horror. Imagine uma novidade dessa, numa empresa tradicional, que não se previa uma possibilidade de teste psicológico indicar alguma coisa sobre o futuro de alguém, sobre o comportamento de alguém. Não foi fácil, foi difícil. Trabalhei lá algum tempo. E dali, depois já, claro, né, o pessoal foi aceitando, foi vendo o resultado disso tudo. E com isso eu fui trabalhar na área de recrutamento e seleção e treinamento. Também como auxiliar de escritório ainda, com uma carreira administrativa, mas ali eu conheci muita coisa. O interessante dessa época é que nós criamos na rede ferroviária, ali na regional de Curitiba, 2 tipos de concursos. Concurso de trabalhos manuais de arte ferroviária. E ali, anualmente nós fazíamos esse concurso de arte ferroviária. Aparecia tapetes, apareciam miniaturas de estações, miniaturas de vagões, enfim, o que se possa imaginar de artesanato ferroviário. Homens rudes, trabalhadores de linha, apareciam com cada material criativo surpreendente. Era de admirar. Paralelamente a esse concurso, também criamos outro do escritório mais bonito. Imaginem vocês uma ferrovia, trabalho pesado, ferro, aço, trem. Você não tem nada de sensível. A única coisa mole que você tinha era papel, né? Porque tudo na empresa era rígido. Mas sempre tinha algum funcionário, alguma funcionária que levava um vasinho de flor, deixava lá no seu cantinho. E aquilo nos despertou para que nós criássemos o concurso O Escritório Mais Bonito. Então, dando estímulo às funcionárias que já tinham o gosto pela natureza, pelas flores, enfeitando esse escritório, tentando humanizar
a ferrovia. Talvez em função disso tudo, e desse meu envolvimento, essa minha participação, eu fui elevado ao cargo de gerente, inicialmente lá no setor que eu trabalhava, de recrutamento, seleção, treinamento de pessoal, formação profissional, porque a escola de alunos para o curso profissionalizante também estavam englobadas nessa área. Eu acho que em função disso tudo, eu fui na aposentadoria do gerente da área, eu fui designada para a gerência da área de recrutamento e seleção. Também foi muita experiência, muita vida. Eu viajava bastante pela linha. E vocês não têm ideia do que é o coração e a paixão do ferroviário pela sua empresa. Até hoje. Embora tenha mudado muito, claro, as coisas vão tomando outros caminhos, mas ainda hoje você encontra os ferroviários e eles têm assim, aquele amor, aquela dedicação para a empresa. E eu acho que era todo esse envolvimento que fazia com que muitos descendentes de ferroviários queriam permanecer na empresa como até uma forma de reconhecimento e de dizer assim, pai, eu admirava o seu trabalho. Meu tio, eu admirava o seu trabalho. No tempo da Maria Fumaça, principalmente, que permitia um trabalho mais artístico no apito, as famílias sabiam quando o chefe da casa vinha vindo, porque ele tocava o apito avisando, e cada um conhecia o toque do apito daquele familiar seu que estava chegando. Com isso, eu vou falar daqui a pouquinho, pretendo contar para vocês alguma coisa da festividade do centenário da rede, e a gente ressuscitou esse prazer de como tocar um apito com a sua característica. Era uma melodia, para eles era uma melodia, não é? Então, com isso, eu tive assim, um envolvimento maior com as gerências, com as chefias e tudo mais. E estive, inclusive, chefiando a área de recursos humanos no Rio de Janeiro, substituindo um colega. Fiquei 7 meses no Rio, no departamento de recursos humanos, de desenvolvimento de pessoal. E quando voltei para Curitiba, porque eu não queria ficar no Rio, queria ficar aqui mesmo, quando eu voltei para Curitiba, eu fui designada para assumir a superintendência adjunta de pessoal, que era a área de recursos humanos. E aí abrangia a administração do pessoal, a área médica, a área de treinamento, seleção, enfim, eram inúmeras atividades da área, muito difícil. Quem trabalha na área de pessoal sabe das dificuldades. Mas, enfim, dentro dessa possibilidade de mudar um pouco a forma de tratar com o ferroviário, principalmente com aquele ferroviário mais humilde, que vinha às vezes do interior, né? Meio perdido na cidade, a empresa, um prédio enorme, e ali nós começamos, dentro do departamento, a ter um tratamento diferenciado para esse pessoal, um tratamento mais humano. E isso me traz assim, uma satisfação muito grande. Nesta época em que eu estava lá na superintendência, na década de 80, aí aconteceu mais uma coisa que eu participei desde o início. Aconteceram os festejos do centenário do trecho Paranaguá-Curitiba. Levamos mais de 2 anos trabalhando, organizando, juntando um grupo enorme para poder trazer para a população um pouco, um retrato daquilo que a ferrovia significa. Conseguimos Maria Fumaça, porque nessas alturas já não existia mais Maria Fumaça, mas os engenheiros conseguiram a Maria Fumaça, que veio apitando desde Piraquara até Curitiba, e o povo acenando. Me emociono até hoje lembrar do quanto foi
um engenheiro lá dentro gritando, o maquinista, bota fogo para poder vencer a subida. E o Bira, que era um engenheiro já falecido, fulano, põe lenha, fogo, 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 para que a locomotiva aguentasse trazer os carros, que estavam cheios de passageiros ali, passageiros, pessoal da ferrovia, chefias, parentes. E nós viemos de Piraquara, e o povo na rua, aplaudindo, porque crianças não conheciam o funcionamento de uma Maria Fumaça. Os mais antigos se emocionavam porque estavam revendo um tempo que passaram de admiração a Maria Fumaça. E ali nós chegamos em Curitiba, na estação ferroviária, aquele povaréu todo vibrando, né? E assim nós vivemos, né, os festejos do centenário. E aí, eu falei do apito agora há pouco, né? Não esqueci. Nós temos que relembrar a alma dos nossos maquinistas. E aí fizemos, dentro de todas as solenidades do centenário, criamos o concurso de cantando no apito, né? Gemendo, chorando no apito. E os maquinistas antigos se inscreveram. E um deles ganhou o concurso com o choro dele no apito. Então vocês imaginem como esses ferroviários se sentiram em rever o seu tempo de trabalho dentro da empresa, tempo de amor. E você imagine uma empresa de ferro, uma empresa rígida, uma empresa de hábito muito rígido, e de repente estar encontrando arte, estar encontrando sensibilidade, estar encontrando emoção, choro, que as pessoas choravam de emoção, acompanhando esta parte toda que o centenário trouxe de lembrança para cada um. Então, eu digo assim, fui uma privilegiada porque eu pude participar de diversos momentos de iniciativas da empresa. E como mulher, eu tenho que agradecer e dizer, puxa vida, apesar de tudo, nós tivemos superintendentes, gerentes, que não tiveram preconceito, que me escolheram. E no dia que eu tomei posse na superintendência adjunta, vocês não têm ideia. Sabe esses temporais que nós tivemos recente em Curitiba? Teve um temporal recente desse, escorria água dentro do departamento e os funcionários arrastando mesa, arrastando máquina para não molhar, que foi a minha estreia, foi a minha estreia como superintendente na área. Mas os funcionários todos unidos, funcionários de outros órgãos vinham ajudar para evitar um problema maior. E ali começou o meu desafio, temos que corrigir primeiro as goteiras nada, eram torneiras de água, e ali começou o desafio. Com isso, graças a Deus, eu consegui a união, né, do pessoal, porque eu estava junto, enxugando, eu estava junto, limpando, estava participando, era uma igual a eles, eu não era gerente. Eu era uma ferroviária fazendo com que o material da empresa fosse salvo, fosse protegido, não fosse... Assim como vocês estão fazendo com os 77, né? Eu guardei o número. A memória não anda tão boa, mas eu vi que 70... Aliás, abri alguns processos. E aí, eu vi ali uma relação muito grande de guarda-chaves, né? Problemas de acidentes com guarda-chaves. Aliás, guarda-freio. Me lembrei, uni um guarda-chave porque também era uma outra função muito difícil. Mas a mais perigosa
era dos guarda-freios mesmo, que pouca gente conseguiu enxergar, ver, assistir o que eu vivia, né? Desde menina, aqueles homens correndo em cima dos carros, e aliás é bom que se diga, né? De passageiro é carro, vagão é só de mercadoria. Né? Para todo mundo é vagão, mas na verdade de passageiro é carro. E os guarda-freios correndo em cima, fechando o freio, abrindo o freio, movimento, era um aro, corria para lá e para cá. Aí às vezes escorregava, caía, ficavam aleijados, às vezes mortos, porque dependendo de onde caía, o trem passava por cima, não tinha como escapar. Então, Poti Lazarotto, que está comemorando o seu centenário agora, e ele tem um quadro maravilhoso em Curitiba, onde ele demonstra justamente essa posição do guarda-freio correndo em cima dos carros e vagões para apertar o freio, soltar o freio, e era a composição inteira, porque o tempo todo tinha que estar abrindo ou fechando o freio dos vagões e dos carros, né? E os guarda-chaves, por sua vez, também lá, mudando a posição dos trilhos para que o trem entrasse nesta divisão, naquela divisão, que também era um trabalho massacrante. Então, quando eu olhei diversos dos processos que vocês têm aqui, né, gravados para lembrança da memória da ferrovia, eu fiquei olhando e digo, meu Deus, lembrando o que eu assistia desde menina, lembrando o que eu acompanhei dentro da empresa, lembrando as dificuldades que eles sentiam, mesmo depois de anos e anos, ainda assim um trabalho pesado. Alguns trabalhos maravilhosos, se vocês pudessem assistir, por exemplo, trabalho de um cozinheiro da Via Permanente. Como superintendente da área de recursos humanos, eu às vezes ia com o carro de linha, pela linha, no trecho mesmo, Curitiba-Paranaguá, simplesmente eu ia almoçar com eles nas sedes das residências, ali no meio do trilho, né? Ao longo do trilho, sempre tinha as casas e tudo mais. Vocês não têm ideia do capricho, do tempero, do quanto gostosa era a comida desses trabalhadores. O carinho com que eles cozinhavam para receber, às vezes, os engenheiros de Via Permanente e mesmo os funcionários, né? Ali os trabalhadores de linha. Então, a ferrovia, eu admiro muito, sabe? E não consigo explicar qual é a origem do sentimento, da emoção, do fascínio que ela exerce nas pessoas. Coloque hoje um trenzinho em qualquer lugar, num supermercado ou num shopping, e você vai ver o que as crianças fazem. E essas crianças não tiveram exemplo nenhum em casa. Mas chega lá, dali a pouco está encantado, todo mundo quer passear de trem. Qual é a mística que existe por trás do trem? Quando do centenário da rede, foi editado o livro do centenário. Nós recebemos, e eu fiz parte dessa comissão, e no final a professora Greta Mendri Ferreira e eu ficamos encarregadas da estruturação, da organização do livro Uma Viagem de 100 Anos. Foram tantas as colaborações, tantas as manifestações, que eu e a Greta seguidamente estávamos lendo, parávamos de ler, porque a lágrima não deixava enxergar o que a gente estava lendo. E em função disso, se vocês me permitirem, eu vou ler um poema que eu fiz exatamente recebendo esse material todo, que eu denominei de Aço e Braço no Esforço da Força. Atrás do tempo, a explosão da coragem.
flancos virgens feridos, violados, rasgados, oferecidos em sacrifício à necessidade. Cabeças e braços riscando de branco o verde da mata. Espaço aberto para o amanhã hoje. Madeira caindo, madeira formando o caminho, agarrada, abraçada, cruzada ao aço, fazendo nascer o feto do progresso. Homens esfolados nas mãos, ombros magoados carregando o caminho. Saúde e vida largadas no meio do mato, entre gritos e cantos de dor e homenagem de homens e aves. Depois, a conquista plena, a máquina no caminho, o homem na máquina conduzindo, carregando, o homem conduzindo, o homem acariciando o apito que gemendo e cantando vai acordar um novo tempo. O homem abrindo a goela da fornalha insaciável, gulosa de alimento carvão. O homem conduzindo, o homem apitando, o homem alimentando, calor no peito, vento gelado na cabeça, vontade indomável na alma, teimosia na conquista da vitória, obtida sem medalhas nem registros. A terra regada, salgada, no suor do esforço da força. O aço escorregando no aço, a areia jogada para estimular o atrito e acabar com o gemido resfolegante da máquina. Um século. Apenas uma fresta aberta na porta do tempo. Um século. Infindável fluir de dias e noites, de horas e momentos, levando a máquina, carregando a carga, conservando os trilhos, salgando a boca no suor do rosto. Aço, braço, madeira, esforço. Serra domada, submetida, casando mar e planalto para manter o filho progresso. Então, para vocês terem uma ideia, isso nasceu em função de todo o envolvimento, de todo o sentimento. Eu vivi a rede, os 30 anos de empresa que eu tive, me aposentei, quando eu fiz 30 anos eu me aposentei. Eu entrei no dia 22 de abril, saí no dia 23 de abril de 1990. Então, poderia até ter saído antes, eu trabalhei no processamento de dados e naquele tempo podia até pedir a aposentadoria especial, mas eu fui. Porque eu já estava bastante cansada, né? Porque a atividade de gerenciamento numa empresa desse tamanho, com 8 mil empregados, né? Depois já não eram 8 mil, já eram 7 mil e pouco, mas assim mesmo, atender tudo isso não era fácil. Mas eu tenho que fazer uma consideração. Quando eu falo uma empresa rígida, uma empresa que eram só para engenheiros, as chefias eram só de engenheiros, homens, não é? Eu era advogada e mulher, quer dizer, então foi o contraste ali. Mas é exatamente isso, mostrar que dentro deles, apesar de homens firmes, né, que tinham que ter uma firmeza mesmo para direcionar numa empresa daquele tamanho, a sensibilidade que eles tiveram de dizer assim, puxa, a gente pode colocar uma mulher. E aí, Renato Meister, que era um engenheiro de uma integridade absoluta, que superintendente que foi, diretor, Dr. Araldo Carneiro Lobo, Paulo Munhoz da Rocha, Roberto Cardoso, com quem eu tive sempre um trabalho mais próximo em razão da subordinação até. Então esses homens foram corajosos, porque eles correram o risco de mudar todo um padrão de dentro da empresa de quantos anos? Né? De 100 anos, no mínimo, 100 anos na nossa regional. A coragem que eles tiveram de dizer assim, vamos colocar uma advogada em mulher numa área dessa. Então, vejam que no fundo, as pessoas às vezes exercem
o seu trabalho de uma forma porque o dia a dia, a natureza do trabalho exige, mas no fundo, e o ferroviário mostra isso, no fundo, a sensibilidade, o coração humano prevalece sobre toda e qualquer coisa. E eu admiro hoje que ainda existe, nós temos aí, está fazendo 31 anos, eu acho, a União dos Ferroviários Aposentados e das Pensionistas. Eu fui uma das que entrei também na fundação da chamada Unifer, que estará comemorando agora 30 e poucos anos, que congrega, acolhe os ferroviários aposentados, as viúvas de aposentados, né, as pensionistas, que são todas reunidas dentro ainda desse espírito ferroviário. Tem a sua sede lá na Vila Oficinas, se reúnem sempre com uma vinculação a esse afeto, a essa admiração, a essa dedicação ferroviária. Então, é uma coisa assim surpreendente, porque qual é a empresa que você encontra e que consegue manter esse vínculo de afeto, de união, de participação, de alegria, de vibração? Então, vocês criando essa lembrança, essa homenagem ao Dia do Ferroviário, tendo aí à disposição esses processos todos, que são interessante, né? Porque indenizações, mas a própria empresa fazendo acordo naquela época, né, com os ferroviários que tinham sofrido alguns acidentes, mas havia um acordo e daí a justiça vinha só para homologar esse acordo. Então essa humanidade da empresa desde lá de trás, embora com muita severidade, porque também, né, é um trabalho que exige uma dedicação, uma entrega, porque afinal de contas você está lidando com quantos passageiros, com humanos, né? Então isso tudo faz dentro do ser humano, cria, eu acho que um sentimento, parece antagônico, mas não é. Porque por um lado a função, por outro lado o homem, o ser humano, e você ter que juntar isso tudo e transformar numa forma de realização, mas de uma realização que dá o prazer. Quer dizer assim, eu consegui fazer isso. Eu consegui me manter como um ser humano, apesar de toda a dureza do meu trabalho. De todo o sacrifício, de toda a mão de obra pesada, da mão de obra que corre risco. E assim mesmo, consegui manter esse lado sensível, amoroso do ferroviário, do seu coração. Com todo esse trabalho na empresa, e pelo fato de ser mulher, depois que eu me aposentei, recebi uma cartinha comunicando que eu tinha sido contemplada com a comenda do mérito ferroviário, medalha do mérito ferroviário. Então, tá lá guardadinha, né, com muito carinho, porque era um prêmio que nem todos conseguiram, né? E como mulher, receber então, quer dizer, fechei, digamos assim, a minha vida ferroviária, embora não tenha encerrado, porque até hoje eu participo das atividades, né, com os colegas e tudo, e graças a Deus tenho assim muitas lembranças. E tenho na minha estante, né, na época que eu estive inclusive no Rio de Janeiro, chefiando a área de aprendizagem industrial, muitas miniaturas feitas pelos alunos nas escolas de material ferroviário. Eu tenho uma prateleira lá, que quando eu sair desta vida para outra não vou carregar junto. Então, não sei para onde vão, né? Tenho que designar algum lugar para receber aquelas preciosas miniaturas, não só do Paraná, mas de outros estados do Brasil, que me davam de presente, e que hoje não se faz mais, porque não existem mais as escolas. Infelizmente, os centros de formação profissional foram fechados, e essas miniaturas que as crianças faziam, até como exemplo de trabalho da profissão, hoje em dia não existe mais. Então, aquilo que eu tenho lá,
Não sei quantos tem por aí, né? Mas estão lá na minha estante, né? Todo dia eu estou vendo. E estou lembrando da minha vida ferroviária, como estou aqui agora, relembrando, revivendo todos esses 30 anos de empresa. E que eu parabenizo vocês por estarem também homenageando o homem ferroviário e me convidaram. Para mim é um privilégio, sabe, poder estar falando alguma coisa desta empresa que não só eu amo tanto, mas tanta gente ainda tem o seu coração voltado e sangrando por esta empresa. Em uma ocasião eu fiz, e eu gostaria de encerrar com esse poema que eu fiz usando o trem como modelo e que se chama Viagem Interior. Vá, embarque nesse trem de dentro, percorra todas as estações do tempo, varrendo de cada uma a poeira e os entulhos do passado. Vá, deixe o grito escapar, siga, mesmo resfolegando nas subidas mais tristes, porque é forte o sabor de poder olhar depois o difícil trajeto superado. Vá, não perca seu trem. A vida interior ressoa seu apito, indicando que é hora de fazer a viagem maior do próprio encontro. Patine, derrape, mas não pare. Vá em frente. A linha tem sempre um final. Chegando lá, acione o apito voz, sem rouquidão, e se permita ouvir, e sentir, e chorar livremente a emoção limpa da própria conquista. Obrigada.